algumas perguntas que me fizeram esses dias aqui nos stories do meu Instagram, tá? Sobre navalhas, né? Sobre as relíquias que a gente faz como é que eu posso dizer assim, há tanto tempo comenta, a gente vende esse trabalho, a gente anuncia para as pessoas que a gente cria conteúdo sobre. Para mim, o centro da barbearia toda, que é a navalha, né? Eu acho que qualquer pessoa, quando fala de barbearia ou fala de barbeiro, ele remete à navalha, né? Que eu acho que é o símbolo da barbearia. Só que as pessoas utilizam navalhetes. O que é o navalhete? Navalhete são essas peças, certo? Que a gente tem deixa eu mostrar para vocês. A gente faz o descarte deles, né? A gente pega a navalha, a gilete, quebra na metade e tal, utiliza e joga fora. E nós temos as navalhas, que são essas peças aqui, que elas vêm esses estojinhos lindos aqui, que são as caixinhas que elas são produzidas, certo? Isso é uma peça feita normalmente por cutelarias. Eu tento procurar sempre as melhores, né? Mas como melhores, assim, tem tipo de lâminas para tipo de barba, existe sim. E como é que a gente identifica isso? Aí é um conteúdo mais aprofundado, mas eu procuro basicamente uma navalha de cada tipo. Então eu tenho algumas peças aqui na barbearia, ok? Essas são navalhas, tá? Mais uma vez lembrando, são peças que são feitas a afiação à mão. A gente faz a afiação, polimento e esterilização, higienização, desinfecção desse material aqui na barbearia, tá? Então isso realmente é uma navalha. Isso é uma navalha, isso é uma peça icônica da barbearia, que é o símbolo maior, né, da nossa profissão. É algo que eu tenho totalmente uma paixão muito assídua a isso. Outra coisa aqui que nós temos também são as pedras de afiação. As pedras de afiação. Existe hoje, essa que eu tenho em mãos aqui é uma pedra japonesa de afiação. É uma pedra basicamente com uma gramatura de 4.000 grãos. Se você entende um pouco de lixa, né? Existe lixa 100, 200, 300, lixa 1.000 e existe uma gramatura específica de 4.000 grãos, que é essa pedra que eu faço de afiação. Tem uma outra mini pedra que vem junto com ela, que é uma pedra chamada Nagura, né? Que é uma pedra que faz a limpeza da outra, ok? E também tem essa peça aqui. O que é isso aqui, Lu? Parece um cinto e tal, as pessoas perguntam muito pra mim. Isso é um assentador. Me deu uma base, é tipo uma chaira, ok? Vocês usam chaira para assentar o fio de facas, correto? Então isso aqui é para assentar o fio da lâmina de navalha, que nem a chaira assenta o fio de uma faca. Normalmente são couros tratados, couros de alta qualidade. Antigamente usavam, olha é uma curiosidade, antigamente usavam muito couro de anta aqui no Brasil, né? Hoje é proibido o uso, é claro. Mas esse é um couro bovino. Eu faço a importação desse material. A maioria do meu material importado no Brasil não existe fabricação muito grande. Se existe, é muito escasso a localização. Faz basicamente 1 ano e meio que eu trabalho com navalhas. Eu dedico muito do meu tempo a estudar todo esse material aqui, para poder trazer um pouco mais de conteúdo para vocês entenderem um pouco mais. Então tá, só para concluir, esse é um assentador deste cara, ok? Um lado é couro liso, ok? Um couro de alta qualidade. A gente prende ele em algum lugar, estica e faz o trabalho com a lâmina para fazer o assentamento do fio, ok? Este não afia, esse assenta, o que afia é a pedra, tá? Eu utilizo 4 pedras para concluir a etapa de afiação para o meu fio ficar perfeito. Lua, como é que tu sabe quando o fio está perfeito? A lâmina tem que pegar o fio de cabelo, um fio de barba, um fio de qualquer coisa assim no ar. Então é incrível assim o trabalho de uma lâmina, vocês acreditam? Eu também tenho um outro assentador aqui. Esse assentador é chamado de fixo, né? Porque ele é de esticar, que a gente tem vamos dizer assim, um cabo que ele faz pressão. Ele acaba esticando. A Alemanha, como sempre, né? A Alemanha sempre foi uma referência. Até no mundo das navalhas, né? A Alemanha, sempre a cidade de Solingen, é uma base muito forte, influenciadora nesse conteúdo que eles criam desde sempre. E uma outra curiosidade, antes que eu me esqueça, muito importante, é que para ser considerado Solingen, um metal de lá, a maioria dos conteúdos assim, que eles assinam como Solingen, tem que ser feito 70% à mão, né? Olha que legal. Enfim, mas não fugindo do nosso assunto, esse é o assentador fixo. Faz o mesmo trabalho desse, faz a correção do fio, só muda a maneira de trabalhar com ele. Vamos lá. Para quem quer mais ou menos entender, tá? Não vou me esticar muito nesse vídeo, mas assim, a gente compra a peça de navalha, eu compro de leilões ou do eBay, ou algumas pessoas têm essas peças guardadas.
eu faço a restauração delas. Esse é meu hobby, eu adoro restaurar essas peças. A transformação da peça, eu acho incrível isso, eu vibro quando eu consigo um efeito muito bom. Imagina você pegar uma peça que estava jogada, mais ou menos com 100 anos guardada essa peça, eu consigo restaurar, fazer a afiação desse material e reconstruir, fazer um barbear novamente, isso é incrível. E digo mais, pessoal, vou convidar vocês a conhecerem um pouco mais adentro esse material, para vocês um dia terem a experiência de barbear com essas peças, tanto o barbeiro barbeando, quanto o cliente a ser barbeado, é uma experiência diferente. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui os materiais, mas de maneira mais próxima da câmera aqui, para ficar mais fácil, para vocês conseguirem ter quase o tato nos materiais. Só para explicar um pouquinho, uma navalha filarmônica, uma peça espanhola, ok? Próximo da década de 70, essa peça em si não é tão antiga, certo? E aqui nós temos uma cama Solingen. Essas são as peças que eu tenho aqui em mãos, mas eu tenho mais ou menos umas 30 navalhas que fui comprando durante o tempo e tal. E eu acho que vocês, conforme vão acompanhando meu material aqui via Instagram, via YouTube, que eu vou criar um canal, vai ficar bem legal para vocês.